Outra molécula lipídica aqui importante para a gente destacar no metabolismo é a molécula do colesterol. Ele também pode ser sintetizado endogenamente. Será que dá pepino a gente tem muito colesterol? O que você acha, sim ou não? Sim, né? Bastante colesterol é problemático. É um forte fator de risco para o desenvolvimento de complicações do trato circulatório. Mas a gente precisa de colesterol. Colesterol é uma molécula necessária, além dele ser um constituinte integral das bicamadas fosfolipídicas, ele é precursor da síntese de vários substratos, como, por exemplo, os hormônios cortisol, os hormônios sexuais, como o caso da progesterona. Então, a gente precisa de colesterol. Colesterol a gente pode obter a partir da dieta, então ele já vem prontinho, a partir da nossa alimentação. Esse é o componente exógeno. Ou o colesterol pode ser sintetizado endogenamente, especialmente no fígado, a partir, adivinhe do quê? De excedente de moléculas de acetil-CoA. Então, assim como o excedente de moléculas de acetil-CoA pode ser utilizado para a síntese dos ácidos graxos, excedentes de moléculas de acetil-CoA também podem ser usados para a síntese de colesterol. Vamos chamar a atenção para os eventos principais da biossíntese do colesterol. Então, se o precursor são moléculas de acetil-CoA e as enzimas envolvidas na síntese do colesterol que se encontram no fígado, lá nos hepatócitos, estão também no citoplasma, isso significa que esse acetil-CoA tem que escoar da mitocôndria em direção ao citoplasma de alguma forma. Se o acetil-CoA não sai naturalmente, de que forma a gente vai encaminhar esse acetil-CoA da mitocôndria para o citoplasma? Dica: é o mesmo processo que acontece na biossíntese dos ácidos graxos. De que forma que a gente pode escoá-lo em direção ao citoplasma? Indiretamente na forma de citrato. Então, lembre que o acetil-CoA ele sai da mitocôndria na forma de citrato, e uma vez no citoplasma, esse citrato pode ser transformado de volta em acetil-CoA e oxaloacetato. Então, não há permeabilidade da membrana mitocondrial para o acetil-CoA, mas na forma de citrato ele consegue ser encaminhado em direção ao citoplasma. Esta via é uma via que, observe, vai produzir um produto complexo. O colesterol, ele tem ali os seus anéis, é uma estrutura muito bem alinhada, muito bem organizada. Então, essencialmente, a gente vai ter que fazer isso num estado que estiver sobrando moléculas de acetil-CoA. E para estar sobrando moléculas de acetil-CoA, nós estamos num estado bem alimentado. Nós estamos num estado pós-prandial. Então, essa via é uma via que é ativada pelo hormônio insulina. Cerca de 25% do colesterol plasmático é proveniente da dieta, ou seja, a maior parte, 75%, é produzida todos os dias por nós mesmos lá no fígado. Essa síntese endógena que nós estamos vendo esquematizada aqui no slide. E ele vai circular na corrente sanguínea, não de forma livre, afinal de contas, ele é uma molécula que tem hidrofobicidade, certo? Mas conjugado às lipoproteínas. E assim ele poderá ser biodisponibilizado para todo o organismo. O colesterol, ele é um precursor importante da síntese de diferentes moléculas. A gente destaca os hormônios esteroides, como é o caso do cortisol, como é o caso dos hormônios sexuais, também a vitamina D, que é uma das poucas vitaminas que a gente é capaz de produzir, caso, lembre, estejamos expostos à luz solar, e os sais biliares. Sais biliares também são produzidos a partir da molécula do colesterol. Vamos entender um pouquinho como é que se dá esse processo de síntese do colesterol. Então, ele começa com as moléculas de acetil-CoA. A via inteira da síntese do colesterol é uma via relativamente densa. Vamos chamar a atenção aqui para os pontos principais. O acetil-CoA, ele vai ser transformado numa molécula chamada HMG-CoA, hidroximetilglutaril-CoA. O HMG-CoA é um ponto importante de partida para a síntese do colesterol. Começou com acetil-CoA, só que o acetil-CoA foi transformado nesse HMG-CoA.
E é aqui que está a enzima marca-passo do processo. É a HMG-CoA redutase. A partir desse substrato, hidroximetilglutaril-CoA, que a gente vai ter a principal forma de regulação da síntese do colesterol. Em seguida, isso é transformado em mevalonato. O mevalonato é transformado em isopentenilpirofosfato. É um processo que ele não é aleatório. Tem que ter investimento de energia. Aqui as reações estão sendo simbolizadas de forma simplificada, mas a gente pode ver que em alguns processos a gente nota a entrada de ATPs na reação. Onde é que está essa nossa enzima mais importante? HMG-CoA redutase. Quando eu pego o acetil-CoA e eu começo a condensá-lo, como a gente vê aqui do ladinho, ó, 2 moléculas de acetil-CoA, tem 2 carbonos cada, podem ser condensadas em acetoacetil-CoA, que em seguida se transforma no HMG-CoA. O HMG-CoA, então, é transformado em mevalonato. E aí, para esta reação do HMG-CoA para mevalonato, a gente tem a atividade da enzima HMG-CoA redutase. Essa é a principal enzima da biossíntese do colesterol. Por que que ela é a principal? Ela é inibida por produto. O produto final da via é o colesterol. O mevalonato tem 6 carbonos, o colesterol tem 27. Então, mevalonato tem que ser transformado em outros compostos. Aí a gente cria esse isopentenilpirofosfato, que é como se fosse o pedacinho de Lego importante para produzir o colesterol. Ele vai ter que ser repetido várias e várias vezes e vão sendo conjugados uns aos outros. Aí a gente passa por unidades, olha, ele tem 5 carbonos, eu vou conjugando. Junta 5 com mais 5 dá 10. Junta 10 com mais 5 dá 15. 15, 2 vezes dá 30. 30, agora eu tenho que tirar alguns carbonos, até chegar em 27. Dessa forma, a gente chegou na molécula do colesterol. O colesterol inibe a enzima marca-passo, HMG-CoA redutase. Então, essa é uma forma de retroalimentação importante, porque se tiver bastante colesterol, não precisa produzir mais colesterol. Olha que beleza. Acontece que tem muitos indivíduos que têm polimorfismos no gene que codifica para HMG-CoA redutase, que resultam em enzimas que são menos controláveis. Elas não sofrem tão bem essa inibição por produto. O que significa dizer que elas continuam produzindo mesmo quando já tem bastante colesterol. Geralmente, esse indivíduo, a alternativa farmacológica vai ser importante. Muitos dos medicamentos que agem inibindo a biossíntese de colesterol são inibidores desta enzima, HMG-CoA redutase. Uma das classes importantes é a classe das estatinas. Atorvastatina, simvastatina, entre outros, são medicamentos que bloqueiam a atividade da HMG-CoA redutase e, consequentemente, dali para baixo na via, a coisa não acontece mais. Essa enzima ela sofre regulação hormonal também. Nós vimos que a biossíntese de colesterol é uma via que está ativada na presença do hormônio insulina. Indiretamente, a sinalização da insulina ativa essa enzima. Por isso que a gente fala que existe uma regulação hormonal no processo. E qual é o pepino fisiológico se houver colesterol demais? Lembremos que as moléculas que são lipossolúveis são transportadas na corrente sanguínea associadas a lipoproteínas. E a gente tem diferentes destas lipoproteínas carreadoras. A gente tem os quilomicrons, que são os maiores, estão presentes, sobretudo, lá no processo de absorção intestinal. Os enterócitos produzem os quilomicrons e encaminham pelo ducto lactífero em direção à grande circulação, indo primeiro pela via linfática. Nós temos os VLDLs, IDLs, LDLs, HDLs, e o que acontece? O excesso destas lipoproteínas carreadoras, sobretudo o LDL, as lipoproteínas de baixa densidade, resultam em acúmulo desse colesterol
na íntima de grandes vasos. Quanto mais esse colesterol se acumula na íntima dos grandes vasos, maiores ficam essas placas, que nós chamamos de placas de ateroma. Essas placas, elas vão aos poucos obstruindo a passagem do sangue, diminuindo o lúmen do vaso. Se a gente pensar isso acontecendo numa artéria coronária, consequentemente, aquele músculo cardíaco que seria irrigado por essa artéria começa a receber cada vez menos oxigênio, podendo alcançar uma condição de infarto. O infarto agudo do miocárdio, ele é aumentado quando as coronárias estiverem obstruídas. O HDL, por sua vez, é muitas vezes referido como bom colesterol. Na verdade, não existe bondade e maldade nas moléculas. Elas só são moléculas que desempenham diferentes papéis no organismo. O HDL ele é importante porque, por ser de alta densidade, ele ajuda a retirar o excedente dessas moléculas que estão armazenadas na íntima dos vasos, levando-as em direção ao fígado. E lá no fígado elas podem ser bioprocessadas para que sejam excretadas na forma de sais biliares. Então, dessa forma, a gente pode esquematizar o ciclo dessas lipoproteínas no organismo. Lá no intestino, quando acontece a absorção dos lipídios pelos enterócitos, eles são conjugados a proteínas carreadoras formando os quilomicrons. Os quilomicrons são liberados em direção aos vasos linfáticos, dos vasos linfáticos caem na grande circulação, e uma vez caindo na grande circulação, aos poucos os quilomicrons vão sendo desmanchados, liberando ácidos graxos. Esses ácidos graxos são captados pelo músculo, e no músculo eles são utilizados para o metabolismo energético, eles são captados pelo tecido adiposo, e no tecido adiposo são ressintetizados em triglicerídeos para que eles sejam armazenados dentro dos adipócitos. Os remanescentes dos quilomicrons circulantes são captados pelo fígado. E uma vez captados pelo fígado, o que acontece? Eles são reorganizados e liberados para a corrente sanguínea na forma de VLDLs. Os VLDLs, à medida que vão passando pela circulação, eles vão perdendo lipídios e, consequentemente, a sua densidade vai mudando. E aí eles saem de VLDLs para IDLs, que é densidade intermediária, até LDLs. Os LDLs, se estiverem em excesso, acabam favorecendo a deposição desses colesteróis na íntima dos grandes vasos. Uma vez que nós temos a atividade do músculo como uma atividade importante, muitos tecidos periféricos têm receptores para LDL. Se você é um esportista, por exemplo, ou pelo menos mantém a sua musculatura esquelética ativa, você ajuda a retirar esse excedente de LDLs da corrente sanguínea, transformando-os em HDL, e o HDL faz esse transporte retrógrado do excedente das moléculas de colesterol em direção ao fígado. E lá no fígado, isso pode ser metabolizado para que seja excretado na forma de sais biliares. Então, esse é um esquema simbólico de como acontece esse transporte lipídico.